Quero cumprimentar a todos, desejando uma boa tarde para todos e dar apenas uma palavrinha para nós poder dar início aqui. De agora em diante será um culto, né? Porque nós, casamento, a celebração que se tem em casamento, para nós é um culto de adoração ao Senhor. E os louvores que serão cantados aqui não é simplesmente um show à parte. São louvores que são dedicados ao nosso Criador. Estaremos adorando a Ele com estes louvores. E o nosso Jesus é um Jesus que gosta de vir em casamento. Ele veio no casamento e fez tudo o que faltou, ele completou tudo o que faltou naquele casamento, vocês já conhecem, né? E ele está aqui presente. Então, por causa da presença desse personagem tão importante, talvez o mais importante aqui nesta tarde, é a presença de Jesus Cristo. Os hinos são dedicados a Ele. Então, é pedido dos noivos, a pedido dos noivos, que nós guardamos um pouco de silêncio, né? Conversamos o mínimo possível durante os louvores, durante o roteiro, durante a ministração da palavra. É só isso. Agora nós passamos para os hinos. Estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. O céu azul da cor do mar, tu és o céu das estrelas e o brilho que existe em cada olhar. Tu és a força que me faz cantar, o sangue que corre em meu ser, a força e meu bem querer. Tu és o universo, a terra e o mar, tudo que posso contemplar, és a razão do meu viver. Paz e tudo que posso ter. Tu és as palavras que eu digo, o Deus forte e amigo, habita em meu ser. Tu és a força que me faz cantar, que corre em meu ser, a força e meu bem querer. Tu és
universo, a terra e o mar, tudo que posso contemplar, és a razão do meu viver. Tu és a força que me faz cantar, o sangue que corre em meu ser, a força e meu bem querer. Tu és o universo, a terra e o mar, tudo que posso contemplar, és a razão do meu viver. Tu és o universo, a terra e o mar, tudo que posso contemplar, és a razão do meu viver.
Amém? Vamos fazer uma oração? Bendito Pai Celestial, nesse instante eu quero te agradecer e ao mesmo tempo pedir a tua ajuda, de nos inspirar na direção de tudo aqui, sabendo que está diante de nós, está acontecendo aqui neste momento um evento que nos faz lembrar de um evento maior ainda, e isso nos alegra, e sabemos que é uma responsabilidade muito grande estar aqui agora. Pedimos a direção do Senhor em tudo, que seja uma bênção, que seja um fluir do Teu Espírito e que todos possam captar, pegar a sua porção da parte de Deus nesta tarde. Nós pedimos isto em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aproveitando vocês em pé, vamos ler aqui as Escrituras. Muito conhecida aí, né? Parece que é um pouco diferente, mas é uma escritura própria para este momento. Escritura que fala da grandeza do amor. Em Eclesiastes, capítulo 8, a partir do verso 6, está escrito assim: põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço. Porque o amor é forte como a morte. Agora, para o versículo 7. As muitas águas não poderiam apagar este amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse toda a fazenda de sua casa por este amor, certamente desprezariam. Podeis assentar. Então a gente viu aqui que o amor não é coisa para se negociar. Não existe valor comparável ao amor. Eu não pretendo cansá-los, mas eu pretendo falar aqui um pouquinho. Se eu tivesse que usar um tema aqui, seria o amor. Mas eu quero falar sobre o assunto: o amor é mais forte do que a morte. Aqui diz que o amor é forte como a morte, a Bíblia diz. Mas eu digo que o amor é mais forte do que a morte. O amor provou isso lá no Calvário. Colocaram o amor na sepultura. Sepultaram o amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele cresce não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é o amor, é Deus mesmo se fazendo carne, e Deus é amor. Mas colocaram ele na sepultura, e ele desceu, foi até o inferno. E depois lá, por isso que eu disse que o amor é mais forte do que a morte. Depois, não tendo nada mais para conquistar, ele toma as chaves do inferno e da morte. Tomar a chave quer dizer possuir as portas da morte e do inferno. Ninguém tem que temer mais morte e inferno, porque Jesus tem as chaves da morte e do inferno. Então agora o controle dessa porta está com ele. Se você serve a ele, você enquadra naquela escritura que diz: quem crê em mim nunca morrerá. Para você que crê nele, não existe mais morte, não tem por que temer. Tomando as chaves da morte e do inferno, agora sobe, passa pela sepultura, toma o seu corpo e vai para a glória. Conquistou a morte, portanto o amor é mais forte do que a morte. O amor, primeiro, ele é eterno. O amor não é o que muita gente pensa, ele é eterno.
Eu creio que sobre este casal repousa a unção do amor. E essa unidade, esse casamento, não pode ser desfeito. Olha, nenhum casamento pode ser desfeito perante Deus. Deus não ama o divórcio. Se você quiser saber sobre isso, leia Malaquias capítulo 2. Deus não é a favor do divórcio. Mas aí alguém diz para Jesus, e sobre o que Moisés disse, dê-lhes carta de divórcio, ele disse, é por causa da dureza do vosso coração, ou seja, a dureza do coração do homem. Mas no princípio não foi assim. E como foi no princípio, Adão nunca se divorciou de Eva. E vocês que creem na mensagem sabem o que aconteceu. Mas Adão a perdoou, mesmo que isso lhe custasse a morte. Entrou na morte, mas ficou com Eva. Vocês estão entendendo a grandeza disso, né? De fato, o ensinamento cristão é que a morte não é o fim do amor. A morte não é o fim do amor. Ele tem controle da morte, mas é o começo da vida em plenitude de amor com Deus. Mas o amor perdura eternamente. Se é eterno, quem está sob essa unção e é dirigido por esse poder, o poder do amor, você fique sabendo que você vai cruzar os umbrais da morte, vai sair do outro lado, vai encontrar a plenitude, a perfeição, a união com Deus e com todos que vivem no seu reino. Um casamento feito sobre essa direção, ele não termina quando morre. Simplesmente é uma separação provisória, mas eles se encontrarão do outro lado. Vocês que conhecem o testemunho do mensageiro da era, vocês sabem disso. Na mensagem além da cortina do tempo. Se ele partir primeiro, ele vai estar lá. Mas depois ela vai encontrar ele lá. Ela será uma possessão dele lá. O amor que os dirigiu, que os conduziu, cruzará com eles, com cada um deles ou com os dois. A morte levará nos seus ombros e os adentrará na sexta dimensão, ou paraíso, como quer que seja. A morte não pode pôr fim a um casamento que é feito onde um descobriu o outro por revelação. Não é para ser terminado. Não pode. Ah, mas os casamentos hoje duram tão pouco tempo, né? Mas é bom prestar atenção no padrão de Deus. É por isso que não dura muito. Porque entra pelo padrão dos homens. Mas aqui está um casal que está se unindo através da opção A, que é o padrão de Deus. Por isso, o irmão David representa muito bem a Cristo e ela representa muito bem a noiva de Cristo. Eu disse que é muito importante a gente ver uma cena como esta, o noivo se encontrando com a noiva, porque isso fala de um encontro glorioso que nós teremos daqui uns dias, nas nuvens, para depois ir para as bodas. Bodas é um evento que acontece pós-casamento. Há bodas de um ano, é uma celebração que acontece pós-casamento. Tem bodas de 1 ano e 2 anos, assim vai até 100. Bodas de prata, bodas de ouro, bodas de diamante. E tem tantas bodas e tantos nomes que você acha estranho, né? Por exemplo, irmão, se você durar mais de 100 anos, e você fazer 100 anos de casado, você celebrará bodas de Jiquitibá.
Você nunca tinha visto isso, né? Bodas de 100 anos de casado. Se você durar 120 e poucos anos, né, e ela também, vocês vão celebrar bodas de Jequitibá. 100 anos de casado. Será que vai dar para chegar lá, irmão? Se não der para celebrar essas bodas aqui, nós estaremos celebrando as bodas com o cordeiro, como noiva dele, né? Eu disse uma coisa assim, parece engraçado, mas é desse jeito. Você vai pesquisar, você vai ver que é isso mesmo. Todo ano tem bodas. Eu acho que isso aí tem muito comércio nisso, né? Assim como a lua de mel, né? Muitas dizem que a lua de mel termina depois que termina a viagem de retorno. Mas a lua de mel é um estado de espírito que não deve terminar nunca. O amor vence qualquer coisa. Ele vence a morte. O amor vence tudo aquilo que pode significar para nós a morte. Por exemplo, pode se apresentar diante de vocês que são casados, vocês que são solteiros, que ainda vão se casar, pode se apresentar diante de vocês uma coisa chamada desânimo. Mas o amor vence o desânimo. O amor disse, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Aí quando você ouve essas coisas, você ganha ânimo e o amor destruiu o desânimo e fortaleceu o ânimo. O amor prevaleceu. Você ouviu a voz do amor, tem de bom ânimo. Essa é a mensagem de Deus para os cristãos sempre. Tem de bom ânimo. Antes que eu me esqueça, está aí também o pastor Plínio, né? Pastor Plínio, né? Cadê ele? Ô, pastor Plínio, o senhor e a sua família estão sentados aí atrás, né? Eles são da igreja de Jesus Cristo. Deus abençoe, pastor Plínio, é bem-vindo, viu? E pastora Dil manda através do pastor Eudes os parabéns para os noivos, né? E desejo muitas felicidades para vocês. Bem, manda saudação para nós, né? Então, que Deus abençoe o pastor Adil. Mas agora, falando um pouquinho sobre outro item, a falta de motivação, ou você estar desmotivado. Não há motivo para isso. Há tantas bênçãos aqui que você pode desfrutar, e depois o céu está carregado de bênçãos, cheio de bênçãos para você que creu em Jesus Cristo. Por que andar desmotivado? Há motivo demais para você matar essa desmotivação através da motivação que as promessas trazem para você. Para nós, estas palavras eu estou dirigindo para os noivos e para todos, porque nós estamos falando aqui para todos. Isto é uma bênção, por isso foi pedido para fazer silêncio, e você esteja bem posicionado como um vaso, com a boca para cima, recebendo a palavra, e ela vai te vivificar, ela vai entrar na tua alma, no teu coração, e vai te dar um crescimento. Valorize o que você está ouvindo nesta tarde, e você vai ver que isso vai te acompanhar. Eu não sei se ali está a família do pastor Joaquim Dias. Saudoso pastor Joaquim Dias, né? Que saudade, eu vi a fotografia dele lá. Parece que essa daqui é a irmã dele. Todas as três são irmã dele. 4 irmãs. Ah, família grande, hein? Fique de pé a família. Antes que eu continue aqui. Aí está as 3 irmãs. 4 irmãs, você também? 4 irmãs do pastor Joaquim Dias e 2 irmãos. Parabéns, viu? Deus os abençoe. Podeis sentar. Que bom vê-los aqui, né? Pastor Joaquim Dias, homem de Deus, né? Através dessa união com a irmã Esther, veio essa bênção. Às vezes a gente lembra, né? Aqui, falando um pouco as minhas palavras, você sabe que, quando você lembra de Adão e Eva, uma das coisas que Deus criou, que Deus não gostou, foi essa. Ele olhou e viu Adão sozinho.
Todas as coisas ele disse, é muito bom. Mas quando ele viu Adão sozinho, ele não gostou, ele não falou que era bom, não. Aí ele viu que Adão também estava sentindo essa necessidade. Ele faz cair sobre Adão um sono profundo. Você presta atenção nisso. Faz cair sobre Adão um sono profundo. Acontece que a companheira de Adão estava nele mesmo. Era uma de suas costelas. Ele disse, eu vou tirar uma das costelas de Abraão e vou esculpir esta maravilha. Que era Eva. Uma das costelas que estava em Adão. E vou esculpir a partir desta costela uma mulher, uma companheira para Adão, que no momento ele não pode vê-la porque está nele mesmo. Mas eu vou tirar dele e vou colocar diante dele esta beleza. Vou esculpir a partir desta costela. E colocou um sono profundo em Adão. Ele adormeceu. Deus foi lá, tirou uma costela dele. Enquanto ele dormia, cerrou o lugar. E daquela costela, ele esculpiu aquela mulher linda, Eva. Possivelmente nunca pisou neste chão uma mulher mais bonita do que Eva. E colocou ali diante de Adão. Eva. Esperou ele dormir um pouquinho, depois acordou ele. E quando ele acordou, lá estava aquela maravilha diante dele. Eva. Aquela beleza diante dele. Ele disse, essa daí é varoa. Que foi tirada de mim, parte do meu corpo. Por isso ela será chamada varoa. Ela foi tirada do varão, será chamada varoa. E Adão ficou encantado com aquela companheira, que foi colocada diante dele. Por isso eu disse antes, ele amou muito a Eva, a ponto de desobedecer a Deus para ficar com Eva. Razão de tudo isso que está acontecendo no mundo hoje. Aí eu me lembro do irmão David e a irmã Samara andando pela igreja, muito fiel, eu conheço ela, eu vi ela no bercinho pequenininho quando ela nasceu, eu visitei ela, subi lá onde ela estava no quarto, juntamente com a minha esposa, coisinha assim, ó, pequenininha assim. Ó. E o irmão David eu conheci depois que eu fui para Mogi. Saudoso pastor Joaquim partiu, pai dela, né? E o irmão David anda para lá, anda para cá, e a irmã Samara por ali, e o irmão David não via nada. Parece que ele estava dormindo, né? Ele não via nada. Mas um dia o amor chegou, bateu na porta do coração dele e disse assim, dá uma olhadinha nela, vê que cabelos lindos ela tem os cabelos caracolados, o amor. Ele não tinha visto, não. Vê que cabelos lindos que ela tem, vê que caráter que ela tem de moça. Mas não é que eu não tinha visto isso mesmo? Eu vou conversar com ela. Aí foi conversar com ela, colocou esses 2 olhos dele, azuis, que parecem 2 estrelas que brilham no escuro, e quando ela olhou para esses 2 olhos, isso tomou conta do coração dela. Aí foi quando eles começaram, ele acordou, né? Viu a beleza dela, né? E ela viu a beleza dele. Ele disse, quer namorar comigo? Ela disse, quero. Aí passou pelo noivado, perguntou se ela se casava com ele, ela disse, me caso, a partir daí não se deve desmanchar mais, o noivado não deve ser desmanchado, desfeito. Deu a palavra que se casaria. E hoje estão aqui diante de nós, mostrando que tudo aquilo que eles pensaram e prometeram um para o outro, tinha um dia que isto ia se cumprir. Casamento. Mas eu quero dar mais uma sequência aqui nesse assunto. O amor mata a depressão, costuma atingir o casal, a depressão, o amor termina a depressão. Quando o amor bate na porta de alguém que está em depressão e diz assim, eu sou de cima,
Porque você vive lá embaixo. Aí olha, acorda. Não, eu sou de cima, eu não sou de baixo. Eu não tenho que viver abaixo do nível. Aí lá se vai a depressão. Acordou que você tem uma vida de adoração. A maior parte dos tempos é assentados em lugares celestiais, em lugares altos, em adoração a Deus. Não há motivo para a depressão. Matou a depressão. Mas às vezes vem a tristeza profunda, né? É a tristeza profunda que ninguém gosta de sentir, né? Mas o amor vem e diz assim, sabe de uma coisa? Diante de mim a tristeza salta de alegria. Ele se manifesta. Eu sou amor. A tristeza não pode parar diante de mim. Ela tem que saltar de alegria. Eu sou maior do que a tristeza. E lá se vai a tristeza embora. Foi vencida pelo amor. Às vezes vem a doença, vem a enfermidade. O amor vem e diz, mas eu sou o teu curador. Eu sou aquele que levou as suas enfermidades, que levou as suas dores. Você está curada, curado em nome de Jesus Cristo. Então, quando você ama, você obedece a Deus. Uma das coisas inacreditáveis que acontece nos dias de hoje, que eu costumo dizer, é que nós temos 100% de chance de ter sucesso no casamento. Vocês estão casando já com esta linha de pensamento, crendo nisso. Nós temos 100% de chance, o nosso casamento tem 100% de chance de dar certo, porque nós começamos no Senhor e estamos no Senhor e o casamento está sendo concretizado no Senhor. Então 100% de chance de dar certo. 100% de chance de sermos felizes, de ser felizes. David e Samara. E você que está aí com seu esposo, deixa o amor tomar conta. Esse casamento seu tem 100% de chance de dar certo, se o amor for quem dirige as coisas aí. Porque o amor é mais forte do que a morte e do que qualquer coisa. O amor. Eu gosto desse hino. O amor. O amor. Me esqueci a letra dele. O amor é a flor que desabrocha. Eu gosto desse hino, eu acho que esse hino, ele adorna o casamento. Então sabemos que, primeiro porque nós sabemos, diante da situação que há hoje, aí 50% dos casamentos se divorciam. Não dão certo. Mas por que não dão certo? Não dão certo porque eles tomam a voz da cultura, dos estudiosos seculares, das pessoas que se adotam como conselheiros amorosos. Está cheio de conselheiros amorosos aí que são falsos ensinadores. O verdadeiro ensinamento é esse. Você casou, tem que dar certo, não pode ser desfeito. Então, alimente o amor sempre. Todo momento que você estiver fora, eu estou falando para vocês e para todo mundo. Porque há momentos que vocês estão juntos, né? Então ela é sua guardadora, ela está diante de você, porque Deus colocou Eva diante de Adão, não para ficar debaixo dos pés de Adão, ela estava diante de Adão o tempo todo. E nem o esposo para ficar debaixo dos pés da esposa. Mas para morar um no coração do outro. Quando vocês estão juntos, ela é tua salvadora, você é o salvador dela. Porque ela só tem você no coração dela e você só tem ele no seu coração. Mas quando estão distantes, vocês não ficarão longe, porque você leva ela no seu coração. E quando a luta vier, a tentação vier, Deus usa essa imagem dela que está no teu coração para te guardar e diz:
Aí está ela, a pessoa que você ama está aí, e nada pode romper esta barreira do amor. Ali está a imagem dela trabalhando ao teu favor, mesmo distante dela, aí está a imagem dele no teu coração, te guardando, trabalhando ao teu favor, Deus usando. Quando a tentação vem, não pode transpor essa imagem, porque não pode ter outra imagem entre você e ele, e nem entre você e ela. Mas acontece que se toma o padrão dos homens, de falsos conselheiros, aí não dá certo. Não, é opção A. Tem que tomar o padrão de Deus. Não existe outra opção. Aqueles que amam o Senhor, tomam o padrão de Deus para as suas vidas. Essa é a única maneira de dar certo. Porque se você toma a palavra de Deus, toma Deus em sua palavra, Ele te sustenta. Você está escondido atrás dela. Casamento tornou-se uma só carne. Então você cuida da sua carne, que é você e ela. Tornou uma só carne. E vocês se tornam um, e o que Deus ajuntou, não separe o homem. É só obedecer a palavra. As bodas do Cordeiro. O profeta diz assim, agora o casamento, em certo sentido, é um tipo, que é o que eu acabei de falar, um tipo da união de Cristo e sua igreja. Esse encontro que aconteceu, eu disse, lembra daquele encontro que vai acontecer nas nuvens, quando ele descerá do céu até as nuvens, e chamará essa noiva, e ela se porá de pé e subirá a encontrar com ele lá nas nuvens, e daí seguirão para as bodas do Cordeiro, onde se estenderá a grande mesa, de vários quilômetros de comprimento, onde sentará o noivo e a noiva, e ali ele servirá essa noiva. É isso que esse casamento nos faz lembrar. Então, por isso eu disse, num certo sentido, é um tipo. O casamento terreno, aqui é um tipo do casamento celestial. Isso é sagrado. Vejamos isto apenas por alguns momentos para descrevê-lo por um momento. A primeira coisa que existe, deve haver uma decisão tomada. A primeira coisa que leva no casamento natural é que uma decisão tem que ser tomada e o jovem tem que tomar a sua decisão se ela quer este jovem. E o jovem, se ele quer a jovem, tem que haver uma decisão tomada e você tem que tomá-la. E ela deve ser a única mulher no mundo que você ama e deve ser o único homem que você ama. Mas a decisão tem que ser tomada. Então a próxima coisa é, as promessas são feitas, vocês vão fazer daqui a pouco. Tem que haver promessas feitas um ao outro. Que tipo de promessa que você vai fazer para ela, irmão, irmã? Irmão David, irmã Samara. Que tipo de promessa você vai fazer para ela? Que tipo de promessa você vai fazer para ele? Eis aqui o conselho do profeta de Deus. Você vai chegar para ela, você vai dizer do seu jeito. Mas ele diz aqui, querida, se você se casar comigo, prometo que serei leal e verdadeiro. Seja um verdadeiro esposo. Prometa isso e honre a sua palavra. Não olharei para nenhuma outra mulher. Esse é o problema. Se casa, vai lá no restaurante, vai almoçar num lugar, começa a olhar de lado e começa a ver coisas. Logo, aquelas coisas que ele vê produz uma imagem em sua mente, e aquela imagem já vem, e entra ele e a esposa dele, pronto, já tem algo entre ele e a esposa dele, uma imagem que começa a ser trabalhada para destruir. É por isso que entre essa imagem, quando estão distantes um do outro,
que um tem do outro, guarda um e guarda outro, se eles honrarem as suas palavras. Deus usa a imagem dele no coração dela quando ele está longe. E usa a imagem dele no coração dela quando ela está longe dele, para guardar ela, porque não pode ter a imagem de outro homem entre ele e ela, lá no coração, mesmo estando distante, mas está distante, olhar para o outro lado. Aí as ofertas aparecem. Primeira coisa, o desastre no casamento começa dessa maneira. Olhou, criou-se uma imagem, aquela imagem começa a trabalhar e planos começam a surgir. Eu estou falando algo para te guardar, para te libertar, para sustentar o teu casamento, que não pode ser desfeito. Eu estou falando para eles e para os casais que estão me ouvindo. Cuidado com a imagem daquilo que... Cuidado com aquilo que você olha, porque aquilo cria uma imagem. E aquela imagem costuma ser usada e fica forte. Não olharei para nenhuma outra mulher. E ela disse, não olharei para nenhum outro homem. Isso são promessas que faz um para o outro. E não olha mesmo. Seja fiel, até que a morte possa os separá-los para encontrar depois além da cortina do tempo. Porque a morte não separa um casamento. Como eu disse, feito sobre a unção do amor, sobre a direção do amor, vencerá a morte, passará para o outro lado. Eu serei leal a ti, trarei filhos, ela dizendo para ele, eu te servirei na casa do Senhor, eu orarei muitas vezes ao dia, eu farei qualquer coisa, eu vou prometer todo o meu amor a ti. Prometa mesmo. E lembre-se que você prometeu, seja perfeito como perfeito é vosso Deus, cumpre a tua palavra. Isso é o que se deve fazer, isso é exatamente certo. Quando você promete isso, isso deve vir do seu coração. Amém. Deus abençoe. Isso é o que eu tinha para vocês hoje. Meu amor, nossa história começou com uma maravilhosa amizade. E eu quero que isso permaneça. Quero ser seu amigo, companheiro, namorado e agora esposo. Até aqui Deus esteve conosco e já havia nos visto neste dia, desde antes da fundação do mundo. Hoje iniciamos uma nova jornada juntos e estarei ao seu lado nos momentos de angústia e nos momentos felizes também. Assim eu prometo te amar, ser fiel na saúde e na enfermidade, na prosperidade e nas dificuldades, até que Cristo venha. Se a morte nos separar, que seja por um curto período de tempo, até nos encontrarmos do outro lado. Te amo. O meu é um pouco maior. Meu amor, essa é uma carta para você. Mas essa carta é diferente de todas as outras que já escrevi. Pois além de ser para você, é uma resposta de Deus para mim também.
sempre pedi a Deus que me desse uma pessoa que cuidasse de mim, que fosse leal, amigo, companheiro e, acima de tudo isso, que fosse temente a Deus. Sabe aquela lista que falam que precisamos ter com as características da pessoa que almejamos? Então, eu nunca tive ela. A não ser pelo fato de pedir a alguém com os olhos claros e que fosse mais alto que eu. O que é meio que... não é tão difícil. Podemos ver que Deus foi generoso, né? Mas deu alguém, além da aparência, que eu posso contar para qualquer coisa. Eu peço a Deus para que me capacite para ser a esposa que você precisa, sendo companheira, amiga, seja nas horas boas ou não tão boas assim. Prometo sempre ser o seu abrigo durante todos os dias que Deus nos proporcionar aqui e depois na eternidade. Te darei toda a riqueza de uma vida, o meu amor. Te amo. Quase do jeito que eu falei, né? Vocês já aceitaram, irmão. Não tem que falar que aceita mais não. Vocês já deram uma palavra bonita aí, né? Você coloca a aliança no dedo do seu esposo. Você, só um momentinho. Enquanto ele colocava a aliança no seu dedo, eu lembrei. Lembre-se que o dia que você estiver aborrecido com ela, que ela fizer alguma coisa que você não gostou, de todas as formas, lembre-se, é tua escolha. Ô irmã, quando você vai colocando a aliança no dedo dela, lembre-se que um dia ele pode te entristecer, te aborrecer, você ficar aborrecida com ele, chateada com ele. Tenha paciência, é a sua escolha. Amém? Bendito Pai Celestial, aqui está esta união. O meu pedido nesse instante é que o Senhor sela isto, para que nunca esse selo venha a ser rompido, que este amor realmente que aqui está, que eu creio que é maior do que a morte, possa os dirigir até o final. Momentos difíceis surgirão, mas eles têm o Senhor, que é o nosso ajudador. Eles têm o Senhor para ajudar. Por isso conceda paciência para ela, paciência para ele nos momentos difíceis. Enche cada um cada vez mais com a unção do teu Espírito, para que eles possam prosseguir vitoriosos como eles têm vindo até aqui. 2 jovens vitoriosos têm se encontrado e o resultado foi esse, uma união tão maravilhosa. O amor uniu para nunca mais separar, que o amor uniu não separe o homem. Pai, oramos que isto prevaleça sobre a morte e até que depois da morte eles possam se reencontrar do outro lado mesmo, como foi prometido, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Louvor, doce voz, Esther, Samara e Sharon, a mãe e as 2 filhas estarão falando, cantando. Doce voz, foi o que nós ouvimos agora, a doce voz de Cristo falou nesta tarde. E elas estarão cantando agora, a doce voz. Desejo ouvir e a minha alma anseia por ti. O meu coração aberto está, querendo sentir
e a minha alma anseia por ti. O meu coração aberto está, querendo sentir o teu amor. Ó Senhor, te amarei, te bendirei, te exaltarei com tudo que há em mim, para todo sempre. Amém. Te amarei, te bendirei, te exaltarei com tudo que há em mim, para todo sempre. Amém. Tua doce voz desejo ouvir, e a minha alma anseia por ti. O meu coração aberto está, querendo sentir o teu amor. Ó Senhor, te amarei, te bendirei, te exaltarei com tudo que há em mim, para todo sempre. Amém. Com tudo que há em mim, te amarei, te bendirei, te exaltarei com tudo que há em mim, para todo sempre. Amém. Com tudo que há em mim, para todo sempre. Amém. Com tudo que há em mim, para todo sempre. Amém. Terminaram aí, né? Agora vem o... Ah, sim. Ainda tem a mãe, né?